A comunidade de alpinismo chama o K2 de montanha selvagem e você vai entender o motivo. Bem-vindo ao Extreme. Em 1953, quando as histórias em quadrinhos do Bazooka Joe estavam mudando a vida das crianças em todo lugar, a terceira expedição americana ao K2, no Karakoram, começou. A expedição foi liderada por Charles Houston, um médico e alpinista experiente que queria conquistar a montanha numa época em que equipes americanas estavam desesperadas para deixar sua marca no montanhismo de alta altitude. A equipe era composta por 8 alpinistas de elite, entre eles Art Gilkey, Pete Schoening, George Bell e Bob Craig, além de uma dedicada equipe de carregadores do Vale de Hunza. Charles Houston era o médico da equipe. Ele já havia liderado a primeira ascensão do Nanda Devi, o pico mais alto que alguém havia escalado até então. Assim como o resto da equipe, ele era um alpinista de elite, mas nada disso importaria em 6 semanas. A expedição deles começou em maio, em Rawalpindi, Paquistão. Lá, eles contrataram carregadores e pegaram seus picaretas de gelo, crampons, cordas fixas, roupas para o frio intenso e bastante comida e suprimentos médicos para durar toda a expedição. Uma preparação adequada muitas vezes pode ser a diferença entre a vida e a morte. Quanto ao K2, eles realmente precisavam estar prontos. 6 semanas de caminhada os levaram até o acampamento base, a 16.400 pés de altitude, encarando a montanha. O plano era que eles começariam a subir pela já bem estabelecida rota do Esporão Abruzzi. Essa rota foi desbravada por um duque italiano décadas antes, mas, estabelecida nessa montanha, é uma piada cruel. Subir pelo Esporão Abruzzi é suportar uma escalada mista contínua e brutal por rocha escarpada e gelo vertical. Eles sabiam que não seria uma escalada fácil, mas mesmo assim ficaram surpresos com o que o K2 lhes reservou, porque a equipe enfrentou condições terríveis desde o início. Tempestade após tempestade chegava, tornando a ameaça constante de hipotermia sempre presente enquanto o grupo avançava pelo terreno íngreme. E isso foi em 1953. Nenhum helicóptero de resgate alcançava tal altitude, nem havia telefone via satélite. Se algo falhasse acima do acampamento 8, só restava descer, confiando uns nos outros. Apesar desses desafios, Charles e a equipe chegaram a 25.500 pés em um lugar chamado Acampamento 8, no início de agosto, de alguma forma sem incidentes. O plano era tirar um tempo para se reagrupar antes de finalmente fazerem o que vieram àquela montanha para fazer, mas o K2 tinha outros planos. Em vez de um breve e rápido descanso, eles foram engolidos por um furacão catastrófico de 10 dias. Ventos imprevisíveis, uivando a mais de 160 km por hora, batiam direto na barraca deles, onde a neve ia se acumulando em camadas cada vez mais fundas. Tudo isso, somado às exigências brutais que a zona da morte impõe ao corpo, levou a um pesadelo médico como nenhum outro no mundo. Na manhã de 7 de agosto, Art Gilkey, um dos alpinistas de Charles, acordou em sua barraca de nylon, balançando violentamente, ainda no escuro. Seu corpo doía após semanas de escalada intensa. Seu equipamento estava congelando, a temperatura caía para abaixo de 20 graus negativos e quando tentou sair do saco de dormir, ele desabou em agonia absoluta. Suas pernas estavam inchadas e tomadas pela dor. Descobriu-se que ele havia desenvolvido uma condição médica chamada tromboflebite. Isso significava coágulos sanguíneos fatais nas pernas. Cada segundo precisava ser cuidadosamente calculado. Um movimento errado ou uma mudança repentina de pressão. E os coágulos instáveis poderiam se soltar inesperadamente, chegar aos pulmões e matá-lo instantaneamente. Charles, sendo médico, reconheceu imediatamente os sintomas assustadores. Eles tiveram sorte de diagnosticar antes que ele morresse no saco de dormir. Agora, um desafio bem mais perigoso os esperava. Art não conseguia andar,
e eles estavam presos a 7.800 metros de altitude no meio de um furacão. Não havia como evitar isso. Eles precisavam descer assim que o tempo melhorasse. Então, a equipe prendeu Art em uma maca improvisada, feita de um saco de dormir e lona de barraca. Enquanto se preparavam para descer, o acampamento deve ter sido tomado por enorme pavor. Eles sabiam que seriam obrigados a usar toda a sua habilidade técnica, porque descer um homem por uma encosta de gelo de 55 graus é, sinceramente, uma das coisas mais difíceis que alguém pode tentar. Mas esses americanos não iam simplesmente deixar o amigo morrer quando a segurança estava logo ali embaixo. Usando cordas fixas, os 5 alpinistas conscientes se prenderam à maca improvisada de Gil Kay. Essa era a única maneira de baixar Art com cuidado pelo paredão rochoso exposto. As temperaturas muito frias e o vento que cegava já eram assustadores o bastante. Durante todo o tempo, o peso morto de um escalador incapacitado exigia de todos os envolvidos um esforço constante e extenuante. O clima podia mudar a qualquer momento, exigindo que os escaladores estivessem prontos para quedas de rochas e neve instável. E então aconteceu. Após superar uma parte muito difícil da rota, o escalador George Bell perdeu o equilíbrio repentinamente. Seus crampons rasparam inutilmente contra o gelo com um rangido arrepiante, levantando uma chuva de gelo. Então, ele começou a deslizar rapidamente para baixo e, enquanto isso, a corda de nylon que o prendia ao resto da equipe ficou imediatamente rígida. O efeito foi como um dominó humano em câmera lenta. Quando Bell caiu, as cordas puxaram o próximo alpinista, derrubando-o. O peso de 2 homens caindo puxou o próximo para baixo, e assim sucessivamente. Em segundos, os 5 alpinistas conscientes viraram uma confusão de membros e roupas coloridas despencando juntos pelo campo de gelo, rumo a um despenhadeiro de 1.800 metros. E aquilo deveria ter sido o fim. Mais acima, na encosta, uma última corda de segurança foi presa ao integrante da expedição, Pete Cheney, de 25 anos. De seu ponto de vista mais alto, Pete agiu puramente por instinto. Ele cravou seu machado de gelo com um cabo de madeira atrás de uma rocha incrustada no gelo, enrolou a corda em volta dela e pressionou todo o peso do seu corpo contra ela. Mas isso exigiria cada gota de energia que lhe restava. Todos os 5 homens que rumavam à morte, de repente, pararam bruscamente no ar, suspensos por uma única corda e pela força da pegada de um só homem. Imagine o terror absoluto daquele momento. O terror de Pete, sabendo disso, um erro, uma fração de segundo. Se o cabo de madeira dele cedesse demais, 1 milímetro, se a rocha se movesse no gelo, teria levado todos para suas covas. Pete segurou firme na pura adrenalina, em desespero, até que finalmente eles conseguiram se arrastar de volta para o lado seguro da encosta vertical. Ao pisarem no gelo firme, sentiram ter enganado a morte. Eles pararam por um breve momento para absorver o puro horror do que havia acabado de acontecer e perceberam que Pete acabara de fazer história. Após se recuperarem, eles ancoraram Art Gilkey na encosta com 2 picaretas de gelo. Já era tarde, a queda tinha levado tempo e agora não havia como eles descerem cedo. Precisavam montar uma barraca de bivac perto dali para passar a noite. Agora, como você deve saber, deixar alguém sozinho no K2, mesmo que por alguns minutos, é considerado extremamente arriscado. Mas esses homens estavam em uma das partes mais isoladas do mundo. Já estavam muito abalados pela queda. Eles estavam exaustos física e mentalmente. Nesses momentos, pequenos detalhes viram grandes consequências. Após montar a barraca, 3 alpinistas voltaram à nevasca para resgatar Art e levá-lo ao abrigo. Ao chegarem onde o ancoraram, ele não estava mais lá. Não restava nada além de um sulco na neve que seguia penhasco abaixo. A maioria das expedições consideraria sobreviver a esse dia como uma vitória e começaria imediatamente a descida final
para retornar ao conforto da sociedade moderna e de suas famílias. Mas não essa equipe. Eles estavam completamente exaustos. Até hoje, a causa exata do desaparecimento de Art permanece um mistério. Será que uma avalanche repentina o levou embora? Ou, ao perceber que poderia ser um peso mortal para seus amigos exaustos, Art se soltou silenciosamente para salvá-los. Seja qual for a causa, nesse dia fatídico, o mundo do montanhismo perdeu uma lenda. Charles Houston e os sobreviventes homenagearam construindo um memorial de pedras no acampamento base. Quando eles desceram, George pronunciou as palavras que descreveriam para sempre essa montanha. É uma montanha selvagem que tenta te matar. E Art Gilkey é apenas uma das muitas pessoas que perderam suas vidas para a natureza implacável dessa montanha selvagem. Para cada 4 pessoas que conseguem chegar ao topo da montanha, uma nunca retorna. É uma das proporções mais mortais de qualquer montanha do mundo. E os alpinistas que vão até lá não são aqueles que você esperaria que morressem. Por que alpinistas de elite ainda arriscam tudo nessa montanha? Alguns fazem isso pela fama, mas no verão de julho de 1994, esse homem chamado Steve Wunsch arriscou tudo por um motivo que, sinceramente, acho comovente. Veja, aquela temporada de escalada foi um verdadeiro caos. Tempestades brutais e implacáveis destruíram completamente os planos de várias expedições internacionais diferentes, e equipes de escalada de todo o mundo foram forçadas a abandonar suas rotas originais. O que restou foi um grupo exausto e disperso de alpinistas de várias nações, compartilhando equipamentos limitados e determinados a tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Steve estava bem no meio desse pesadelo com um alpinista australiano chamado Michael Groom. Agora, ele não era um guia profissional. Ele não comandava uma empresa de expedições e ninguém naquela montanha pagava para ele estar ali. Ele financiava as viagens de escalada com o apoio da comunidade e depois escrevia sobre elas para o jornal local. Na verdade, de todos os alpinistas na montanha naquela temporada, Michael era o mais experiente. Ele já havia alcançado o topo do Everest sem oxigênio suplementar apenas um ano antes. Você esperaria que um homem com essa experiência e habilidade chegasse ao topo e descesse o K2 sem incidentes. Então, imagino que deve ter sido um choque absoluto para todos na montanha quando um pedido urgente de ajuda chegou repentinamente na manhã de 25 de julho de 1994. Justamente, Michael estava em apuros. Ele torceu o joelho em um trecho totalmente comum enquanto descia logo abaixo do acampamento 2. Não foi por uma queda ou avalanche. Ninguém poderia apontar e dizer, foi isso que causou. Mas na manhã seguinte, ele não conseguia apoiar o peso no joelho. Ele estava preso. Quando a notícia chegou aos acampamentos mais baixos, Steve ficou atônito. Ele e Michael criaram um laço no acampamento base devido ao mau tempo. Então, ao saber do destino do amigo, fez o que quase nenhum outro alpinista ali faria. Ele se equipou. Eu realmente não consigo explicar o quão notável isso foi. O próprio Steve já tinha desistido de chegar ao topo do K2. No início da temporada, ele e Michael chegaram a subir até 26 mil pés. Mas quando viu a realidade brutal da montanha lá em cima, ele tomou a decisão incrivelmente difícil, mas inteligente, de abandonar sua própria tentativa de chegar ao cume. Ele havia descido todo o caminho de volta ao acampamento base e estava simplesmente esperando o restante da temporada lá. Foi Michael quem continuou e, em 23 de julho de 1994, alcançou o cume do K2 sem oxigênio suplementar. Steve estava completamente fora da zona de perigo. A maioria dos alpinistas agora só espera arrumar tudo e voltar para casa com suas famílias. Então por quê? Por que um cara que não estava sendo pago, que não tinha um grande patrocinador corporativo e que não devia nada a ninguém, subiria voluntariamente a montanha selvagem outra vez quando já estava perfeitamente seguro na base? Bem, talvez fosse por causa do seu passado. De volta à sua casa, no sul da Califórnia,
Steve era um escalador e aquela comunidade unida tinha uma regra não dita: nunca deixe alguém para trás na natureza. Ou talvez ele apenas olhou ao redor do acampamento, viu um monte de equipes internacionais derrotadas e exaustas desmontando suas barracas para ir embora, e percebeu que, se ele não subisse, Michael ia morrer lá em cima. Eu não sei. Seja qual for o motivo dele, Steve fez sua escolha. Ele se equipou, chamou outro alpinista americano chamado Dave Bridges e juntos começaram a subir novamente a montanha selvagem, tentando trazer Michael Groom de volta para casa. No caminho para cima, no acampamento base avançado, Bridges sofreu uma grave intoxicação alimentar. Ele ficou completamente incapacitado e não conseguiu dar mais nenhum passo. A maioria das pessoas voltaria nesse ponto. Steve simplesmente continuou subindo, completamente sozinho. Mesmo contra todas as probabilidades, ele conseguiu. Steve encontrou Michael logo abaixo do acampamento 2 e lhe deu remédio para a dor na perna. O que se seguiu foi o trabalho lento e perigoso de fazer um homem ferido descer a montanha que não perdoa nenhum ferimento. Steve assumiu o comando. Ele até prendeu a mochila pesada de Michael nas próprias costas para aliviar o peso do australiano e então começou a guiar Michael, gentil e cuidadosamente, por alguns dos trechos mais expostos e técnicos do K2. Imagine quanta força física e mental isso exige. Você está operando em uma altitude onde até dar um único passo é como respirar por um canudo. Seus músculos estão quase se consumindo apenas para manter os órgãos funcionando. Agora você carrega a sobrevivência de outro homem nas costas. O estresse afetou o corpo de Steve rapidamente. Cada passo parecia exaustivo. Até tarefas simples, como prender-se a uma corda ou ajustar uma luva, custavam a ele mais energia do que deveriam. Mas ele continuou e, de alguma forma, eles conseguiram fazer funcionar. Enquanto eles desciam lentamente pelas rochas irregulares e pelo gelo escorregadio abaixo do acampamento 2, a tensão pesada finalmente começou a diminuir. Pela primeira vez no dia, parecia que eles iam sobreviver. No meio da tarde, Steve estava parado à beira de um penhasco enorme, quase vertical. Se você estivesse com ele, veria uma parede íngreme de rocha congelada caindo direto aos acampamentos mais baixos. Ele já tinha feito a parte difícil. Tudo o que precisava fazer agora era prender seu arnês a uma corda, deslizar por essa última descida íngreme e pisar na neve mais segura e plana abaixo. Mas o K2 tem um problema muito simples quando se trata de descer. Para atravessar com segurança trechos como este na montanha, os alpinistas usam o que chamam de cordas fixas. Elas funcionam como corrimãos em uma escada muito íngreme e perigosa. Você prende seu arnês nessa corda e simplesmente se deixa descer. Mesmo que você escorregue, a corda vai te segurar. O problema é que ao fim da temporada de escalada, as equipes deixam as cordas presas na montanha e vão embora, porque ninguém realmente limpa o K2. No ano seguinte, chega uma nova equipe e, bem, eles não querem confiar na corda velha que vem ali largada. Eles preferem usar a própria corda novinha que trouxeram e amarram bem ao lado dessa corda velha. No ano seguinte, outra equipe repetirá isso. Ao longo das décadas, isso criou uma bagunça enorme e congelada descendo pela montanha como varais de roupas velhas. E cordas deixadas ao sol e ao frio por anos não permanecem fortes para sempre. A luz do sol e o gelo vão corroendo lentamente por dentro, do mesmo jeito que uma mangueira de jardim deixada do lado de fora por 10 verões fica dura e racha, mesmo parecendo boa por fora. Uma corda pode parecer perfeitamente normal e ainda assim não ter quase nenhuma de sua força original restante. E como todas as cordas velhas estão cobertas pela mesma neve e gelo brancos, bem, não tem como saber só de olhar qual corda é a segura e qual é uma armadilha podre. Naquele despenhadeiro íngreme, Steve usava a corda mais nova e resistente
que ele sabia ser segura e já estava sendo utilizada por outro alpinista. Steve estava no limite. Ele estava fisicamente destruído de carregar a carga do Mike. Cada segundo parado no frio congelante drenava toda a energia que ele ainda tinha. Ele sentiu que simplesmente não podia esperar mais. Então ele olhou para o emaranhado de cordas, pegou uma das linhas mais antigas e prendeu seu arnês nela. E quando Steve colocou seu peso na corda e começou a descer de rapel, a corda a qual ele prendeu seu arnês simplesmente se rompeu. Não houve nenhum aviso gradual, nem sinal de perigo, e como ele já havia começado o rapel, a gravidade assumiu imediatamente no momento em que o nylon podre se rompeu. Ele caiu quase 760 metros até a encosta abaixo. E o impacto foi, infelizmente, fatal. A morte de Steve Unsch chocou a todos. Ele já havia feito a parte difícil e optado pelo caminho seguro. E ainda mais estranho, ele não tinha motivo para fazer o que fez lá. Em circunstâncias normais, um escalador tem duas formas reais de verificar se uma corda ainda está firme antes de confiar a vida a ela. Realmente, nenhuma tempestade ou avalanche o perseguia. Ele devia saber o risco ao confiar em uma corda não verificada. Então por que ele não esperou? O que ele estava pensando? Bem, essa é outra forma que o K2 mata seus alpinistas de elite. Porque o problema era que, quando ele chegou àquele desnível íngreme, Steve quase certamente não estava pensando como normalmente pensaria. Deixe-me explicar. A cerca de 8.000 metros no K2, há tão pouco oxigênio disponível que a quantidade de oxigênio no sangue de um alpinista literalmente cai para quase metade do que seria ao nível do mar. Lembre-se, Steve já havia alcançado essas altitudes antes na temporada e depois subiu de novo para ajudar a carregar peso por causa de um homem ferido. O corpo dele estava completamente, perigosamente esgotado. Imagine tentar tomar uma das decisões mais importantes da sua vida com esse nível de exaustão tomando conta do seu corpo. Pior ainda, seu corpo não é o único lá em cima faminto por energia. O córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro responsável pela lógica e pelo raciocínio, também está funcionando pela metade. Você literalmente não está pensando direito lá em cima. O mais assustador é que o alpinista nem percebe que isso ocorre. Decisões perigosas, de repente, não parecem imprudentes ou fora de controle. Arriscar a vida não parece loucura lá em cima. Na verdade, para quem está subindo, tudo o que resta é essa obsessão primitiva e hiperfocada em chegar ao topo, não importa o custo. Os alpinistas até têm um nome para essa condição. É chamada de febre do cume e pode afetar qualquer um, seja iniciante ou experiente. Miguel Ángel Pérez foi certamente afetado na noite de 27 de julho de 2014, enquanto se preparava para repetir, naquela temporada, o que a maioria dos alpinistas nunca tentaria na vida. 2 dias antes, em 25 de junho, Miguel, junto com seu parceiro de escalada, Farem Latori, e mais de 30 alpinistas estavam a caminho do cume do K2. Miguel também estava escalando, sem oxigênio suplementar, e embora muitos considerem essa a forma mais pura e honrosa de montanhismo, também é a mais implacável. O frio e a falta de oxigênio nessas altitudes fazem com que seu corpo literalmente comece a se autodevorar. Cada passo exige um esforço monumental e agonizante. Mesmo em um bom dia, as coisas podem dar errado, até para os mais experientes alpinistas. E no meio da tarde daquele dia, a cerca de 270 metros verticais do topo, foi exatamente isso que aconteceu. O corpo de Miguel simplesmente parou de funcionar. O ritmo dele diminuiu até quase parar. Ele mal conseguia colocar um pé na frente do outro. A hora estava ficando perigosamente avançada e ele só ficava mais fraco. Então, ali mesmo, ele tomou a decisão responsável de virar as costas para o cume e recuar para o acampamento 4.
32 pessoas alcançaram o cume do K2 em 26 de julho de 2014, enquanto um homem lambia suas feridas em uma barraca no acampamento 4. E, em circunstâncias normais, é aí que a história termina. Depois de levar seu corpo ao limite absoluto na zona da morte e fracassar, você desce, volta para casa e vive. Mas enquanto Miguel via dezenas de outros alpinistas retornarem, comemorando alegremente um dos feitos de escalada mais difíceis do mundo, o peso do próprio fracasso dele deve ter sido sufocante. Ali mesmo, ele decidiu que iria tentar de novo. A decisão de Miguel não faria sentido algum sem entender o que o motivava. Ele não era alpinista profissional. Na verdade, ele era um advogado do estado muito bem-sucedido e o secretário-geral da Ebro Foods, o maior grupo alimentício da Espanha. Sua vida profissional era definida por lógica rigorosa e responsabilidade corporativa, mas sua paixão existia acima das nuvens. Ele era movido incansavelmente pela obsessão de escalar todos os 14 picos do mundo com mais de 8.000 metros de altura. Ele já tinha 8 deles em seu currículo. O K2 era o prêmio máximo. Chegar a menos de 300 metros e saber que tinha desistido foi uma derrota psicológica que sua mente simplesmente se recusava a aceitar. Ele tinha que tentar de novo. Então, sentado em sua barraca na zona da morte no acampamento 4, ele elaborou um plano desesperado e perigoso. Ele descansaria a 8.000 metros no dia 27 de julho e tentaria novamente no dia seguinte. Para garantir o sucesso, ele abriu mão de seus princípios de escalada e decidiu usar oxigênio engarrafado para tentar alcançar o cume. E assim, nas primeiras horas de 28 de julho de 2014, Miguel abriu o zíper de sua barraca e saiu novamente para o vazio congelante. Nesse momento, ele tinha a montanha só para si. Todos os outros já estavam de volta ao acampamento base ou já haviam alcançado o cume e retornado. Miguel estava hiperfocado, com uma obsessão primitiva de chegar ao topo, custe o que custar. O oxigênio engarrafado, que ele finalmente concordou em usar, o mantinha consciente o suficiente, e seu desejo puro e incompreensível de chegar ao topo fazia o resto. Finalmente, por volta da 1 da tarde, e contra todas as probabilidades, a inclinação se nivelou. Miguel estava em pé, no cume da montanha selvagem. Por um breve e fugaz momento, ele havia vencido. Ele havia conquistado seu prêmio máximo, mais uma montanha riscada da lista. Mas a realidade do que ele havia acabado de fazer ao seu corpo físico o aguardava. Porque ao começar a descida, o cansaço absoluto, profundo até os ossos, de arrastar um corpo que passou 3 dias na zona da morte, finalmente o atingiu. Ele começou a descer lentamente. Ele estava tão lento, na verdade, que quando o sol começou a se pôr no horizonte do Karakoram, ele ainda estava longe da segurança do acampamento 4. E como ele era a última pessoa na montanha, não havia nenhuma equipe atrás para encontrá-lo por acaso. Não havia nenhum outro ser humano com quem ele pudesse compartilhar uma barraca, e tentar descer o K2 na escuridão total era impossível. Miguel não teve escolha, a não ser parar e descansar ali mesmo, sem saco de dormir ou barraca nas encostas superiores do K2. Os alpinistas chamam isso de bivac a céu aberto, considerado universalmente a coisa mais desesperadora que se pode fazer em altitudes tão elevadas. Por horas, ele ficou encolhido, completamente sozinho, em uma pequena saliência na escuridão congelante, a milhares de metros acima da civilização, ouvindo o vento uivar ao seu redor, enquanto esperava por um sol que parecia nunca nascer. Ele não ousava fechar os olhos, porque adormecer significava morrer congelado. De alguma forma, Miguel sobreviveu à noite. Na verdade, ele usou toda a reserva inimaginável de força que ainda lhe restava para se arrastar pelo restante da encosta. Ao meio-dia, em 29 de julho de 2014, Miguel chegou cambaleando ao acampamento 4, completamente sozinho, para o choque absoluto de todos. E o que era ainda mais estranho é que Miguel parecia estar bem. Claro, ele estava profundamente exausto
e parecia abatido, mas estava consciente, conseguia andar, comer e beber sem ajuda. No acampamento 4, ele ligou para Eduardo, amigo na Espanha, que organizou uma equipe de resgate para avisar que estava seguro. Por um momento, parecia que esse homem havia realizado uma das sobrevivências mais milagrosas da história do montanhismo e enganado a própria morte. Agora ele só precisava descansar algumas horas na barraca antes de ir ao acampamento base. Ele parecia estável o bastante que ninguém estranhou quando entrou e fechou sua barraca com o zíper. Mas o que realmente torna o K2 perigoso é que sentir-se bem e estar bem são duas coisas completamente diferentes acima de 8.000 metros. O cérebro humano nem sempre envia um sinal de alerta antes de falhar. Às vezes, ele simplesmente começa a inchar silenciosamente, o líquido se acumulando em pequenas quantidades que ninguém pode ver ou sentir, enquanto a pessoa afetada anda, fala, ri e come como se nada estivesse errado. E todo alpinista sério sabia. O pessoal no acampamento base sabia, pois enquanto Miguel comia e bebia com os alpinistas no acampamento 4, a equipe de resgate, formada por 4 alpinistas paquistaneses de alta altitude e organizada por seu amigo Eduardo, ainda subia a montanha para encontrá-lo. Eles tinham cilindros extras de oxigênio para ajudar na respiração e estavam prontos para auxiliá-lo na descida a pé, se preciso. Eles nunca tiveram a chance. Quando outros alpinistas, no acampamento 4, chamaram Miguel do lado de fora da barraca para a descida final, ele não respondeu. Eles chamaram de novo, sem resposta. Confusos, abriram o zíper da barraca dele, questionando o que havia de errado com um homem que horas antes estava sentado, comendo, bebendo e conversando como se nada no mundo o tivesse atingido. Lá encontraram seu corpo sem vida, deitado pacificamente na barraca. Ele faleceu em silêncio durante o sono. Aconteceu que o enorme estresse da altitude extrema, os dias passados na zona da morte, a tentativa desesperada de alcançar o cume pela segunda vez e ter passado aquela noite exposto foram simplesmente demais para o corpo dele. Quando a notícia se espalhou pelo mundo, as pessoas ficaram chocadas. Chamaram ele de imprudente. Como um profissional desses poderia ignorar os avisos e arriscar tudo? Mas a verdade sombria é que, às vezes, o motivo pelo qual o K2 mata alpinistas não tem nada a ver com a escalada em si, e sim com o motivo pelo qual eles estavam escalando. Alguns escalam pela fama, outros por desespero, e alguns simplesmente escalam para sustentar suas famílias. Ninguém fala sobre isso, mas a verdade sombria sobre escalar o K2 é que tudo funciona em uma hierarquia econômica brutal. Primeiro, aos alpinistas ricos e seus operadores de expedição, que pagam milhares de dólares apenas para organizar essa experiência. Depois, na base dessa hierarquia, os carregadores locais transportam cargas pesadíssimas, mantendo toda a operação funcionando sem problemas. E até esse papel tem níveis, porque enquanto sherpas nepaleses profissionalmente certificados podem ganhar até $10.000 por temporada nessas montanhas, um guia carregador paquistanês pode ganhar apenas $2.000 por um ano inteiro. Acredite, os carregadores que permanecem no acampamento base recebem ainda menos. Se você quer ganhar dinheiro de verdade, aquele dinheiro que realmente pode mudar a vida de uma família, você tem que subir. A diferença financeira entre as encostas mais baixas e o cume é tão grande que alguns homens arriscam tudo por esse bônus de alta altitude. E Mohammad Hassan era um desses homens. Mohammad não se importava muito com glória alpina ou recordes mundiais. Ele era um carregador de 27 anos, com a mãe gravemente doente e 3 filhos para criar. Ele precisava de cada centavo que conseguia. E no verão de julho de 23, ele assinou o contrato com a expedição Lila Peak para trabalhar nos trechos superiores do K2, ajudando a equipe de fixação de cordas a instalar a linha que 50 dos melhores alpinistas do mundo usariam para alcançar o cume naquela temporada. Os carregadores fazem esse trabalho padrão o tempo todo no K2. Havia apenas um grande problema. A experiência de Mohammad se limitava a carregar cargas no acampamento base e em montanhas menores no Paquistão.
Essa subida ao cume seria a primeira vez de Muhammad acima de 8.000 metros, e ele recebia a tarefa crucial de fixar as cordas. O equipamento dele logo evidenciou sua inexperiência. O macacão de escalada estava folgado. As luvas dele não eram próprias para o frio que o aguardava acima do ombro. A roupa dele era basicamente o que se espera de quem trabalhou em altitudes com oxigênio suficiente para as mãos funcionarem. A empresa dele, Lila Peak Expedition, tinha dado a ele cerca de 250 mil rúpias, ou cerca de $850, para comprar o que precisava para escalar na Zona da Morte. O fato é que a roupa que ele usava ao sair do acampamento 3 na noite de 27 de julho não era adequada para onde ia. O acampamento 3 naquela noite lembrava menos uma expedição de montanhismo e mais uma cidade prestes a evacuar. Havia lanternas de cabeça por toda parte, balançando no escuro, enquanto quase 200 alpinistas de uma dúzia de empresas diferentes conferiam seus arneses, rosqueavam os reguladores de oxigênio e aguardavam sua vez para entrar em uma única linha de corda fixa que todos precisavam compartilhar. Alguns desses homens e mulheres tinham pago de 40 a 50 mil dólares por exatamente essa noite. Muhammad estava recebendo uma fração desse valor, mas ele era literalmente parte da equipe que tornava essa expedição possível, porque no K2, os clientes pagantes não podem simplesmente caminhar até o cume. Uma trilha deve ser feita para eles. A equipe avançada constrói essa trilha. Esses são os homens que operam na linha de frente. O trabalho deles é escalar as partes mais perigosas da montanha primeiro, carregando parafusos de gelo pesados, pitões e quilômetros de corda de nylon grossa. Eles precisam martelar os grampos no gelo duro como pedra, prender a corda de segurança, puxar a folga e subir ainda mais alto no escuro para repetir tudo de novo. Eles basicamente abrem uma estrada na Zona da Morte. Sem eles, os clientes lá embaixo não vão avançar nem 1 centímetro. Muhammad passava a corda para os Sherpas, que fixavam os grampos acima dele. Se ele ficasse para trás, 50 alpinistas atrás dele parariam. No começo, o trabalho era lento de propósito. Coloque o parafuso, prenda a corda, puxe a folga até ficar firme, suba 2 metros, coloque o próximo parafuso. Hora após hora, Muhammad ficava logo atrás dos Sherpas, soltando a corda enquanto eles colocavam parafuso após parafuso no gelo acima dele. O facho da lanterna dele refletia no gelo preto e brilhante, que mal segurava a ponta do crampão. Acima dele, o Serac estava ali no escuro, uma forma que você só conseguia enxergar pela metade. Por volta das 2h20 da manhã, Muhammad e a equipe haviam avançado por essa estreita faixa de gelo chamada de Travessia do Gargalo. Para entender o quão estreito é esse lugar, imagine tentar atravessar de lado o telhado inclinado de uma casa. Agora, imagine o telhado totalmente coberto por uma camada lisa e escorregadia de gelo preto. Não existe chão plano para apoiar os pés, você só precisa se mover de lado, um passo desajeitado de cada vez, equilibrando todo o peso do seu corpo nos cravos de metal das suas botas. A 8 quilômetros de altura, no ar gelado e escuro. Se você perder o equilíbrio e escorregar, não há nada para te segurar. É uma queda vertical de mais de 2.500 metros no abismo. É o único lugar no K2 onde você realmente não pode escorregar. E Muhammad estava em algum lugar no meio daquela travessia, com a corda na mão, as botas pisando no gelo que inclinava para longe sob ele em um ângulo que não perdoava erros, quando seu pé encontrou algo que não estava lá. O crampon dele pegou a borda de um trecho escondido de neve mais fofa, daquele tipo que parece idêntico a tudo ao redor, mas não suporta o peso do mesmo jeito. Por meio segundo, a bota dele simplesmente continuou, deslizando por ela em vez de cravar. Isso foi tudo o que bastou. O corpo dele caiu de lado da saliência, e o peso das cordas que ele carregava assumiu o controle. Antes que pudesse reagir, Muhammad começou a despencar montanha abaixo. Ele caiu cerca de 4 a 6 metros, mas como estava preso à corda de segurança fixa, não caiu até o glaciar.
A queda não parou aí. O arnês dele estava frouxo depois de horas de movimento constante e continuou escorregando mesmo depois que a corda o segurou, descendo além dos quadris, além das coxas, até se amontoar em algum lugar perto dos joelhos. Quando ele finalmente parou, não estava pendurado na posição vertical. Ele estava pendurado de cabeça para baixo na corda fixa, com a cabeça apontada para o gelo, as botas em algum lugar acima dele, balançando levemente com o que restava do seu impulso. Acima dele, na plataforma, lanternas frontais se viraram para o som. Alguns alpinistas sentiram a corda puxar sob as luvas e viram um membro da equipe pendurado de cabeça para baixo, com equipamentos espalhados na encosta. Muhammad estava vivo, isso era claro para eles. Ele até se movia, tentando, mesmo que fracamente, se endireitar, procurando apoio com as mãos que já estavam perdendo a sensibilidade dentro das luvas que nunca foram feitas para esse tipo de situação. Mas sua máscara de oxigênio se soltou na queda. A mangueira ainda estava conectada a cilindro em suas costas, então estava liberando o precioso gás no ar em vez de ir para seus pulmões. Partes do seu equipamento externo rasgaram, permitindo que o frio atingisse a pele exposta, a 8.200 metros de altitude, pouco após as 2 da manhã. Essa é uma temperatura que fica em torno de menos 30 graus. Esse tipo de frio não demora para começar a causar danos reais. Eles tinham que ajudá-lo, não havia dúvida quanto a isso. O problema era como. 2 sherpas da equipe de fixação desceram até ele primeiro, achando que poderiam puxá-lo de volta para a plataforma, mão sobre mão. Mas tentar levantar um homem de cabeça para baixo em uma corda a 8.200 metros, com seu próprio corpo já no limite depois de 6 horas de escalada, é muito, muito mais difícil do que parece. Os 2 sherpas deram tudo de si, mas não foi o suficiente. O corpo de Muhammad mal se mexeu. Após mais alguns minutos tentando, soltaram a corda, voltaram à plataforma e se reuniram à equipe de fixação. Alguns clientes precisavam deles para concluir o trabalho. Muhammad ficou pendurado ali, de cabeça para baixo, sozinho na corda, enquanto o trabalho, que deveria tornar a montanha segura para todos os outros, continuava a 2 metros acima de sua cabeça. E 15 minutos após sua queda, por volta das 2h35 da manhã, as coisas pioraram. Bem acima da travessia, um estalo baixo e retumbante se transformou em um rugido em questão de segundos. Os alpinistas na plataforma sentiram uma vibração pelas botas, depois um vento repentino e violento que os atingiu no escuro. Foi uma avalanche e o que ela causou superou todas as previsões. Ela cortou diretamente seções da corda fixa, justamente a corda que Hassan estava fixando. Então, essa travessia, que já era o trecho mais estreito e exposto de toda a montanha, agora estava intransponível. Os alpinistas presos atrás do deslizamento não podiam seguir e os à frente não conseguiam retornar. E em algum lugar, abaixo de todo aquele caos, Muhammad ainda estava pendurado de cabeça para baixo no que restava da corda. Ele perdia calor a cada minuto, inalcançável, enquanto a montanha decidia se já havia terminado de desmoronar naquela noite. Demorou até que as condições permitissem que alguém arriscasse descer até ele de novo. Quando a ajuda finalmente chegou, ela veio de Hassan Shigri, primo de Muhammad, e Tenzin Lama, um guia Sherpa nepalês. Gabriel Tarso, alpinista brasileiro, não sabia quem ele era, mas não conseguia ficar parado enquanto um homem lutava pela vida. Os 3 homens pararam para ajudar Muhammad. Mas o problema de içar um homem adulto, pendurado de cabeça para baixo a 8.200 metros de altitude, persistia. Ainda exigia mais força física do que qualquer humano exausto lá em cima. Eles precisaram burlar a gravidade. Gabriel, Hassan e Tenzin cravaram um parafuso de gelo de metal pesado profundamente na parede sólida, prenderam um mosquetão nele, pegaram a corda que segurava Muhammad e passaram ela pelo anel de metal. Juntos, transformaram o ponto de ancoragem em um sistema de roldanas improvisado que multiplicou sua força bruta. O plano era usar esse sistema para arrastar Muhammad para cima, pé por pé, de forma agonizante.
Eles levaram cerca de 90 minutos para montar aquele sistema de roldanas. 90 minutos é muito tempo para ficar parado nessas alturas. São 90 minutos do corpo queimando reservas que não tem para gastar. E Tenzin Lama não estava sozinho. Ele estava guiando Kristin Harila, uma mulher que sonhava em realizar algo que ninguém na história do montanhismo jamais sonhou. Kristin buscava alcançar o cume das 14 montanhas do mundo com mais de 8.000 metros, uma após a outra, em uma única temporada de escalada. Ela já conquistara 13 delas. K2 era o último nome da lista, o cume final entre ela e um recorde que lendas do alpinismo com o dobro da sua idade nunca chegaram perto de alcançar. Mas o tempo estava se esgotando, e mesmo enquanto Gabriel e Tenzin faziam os últimos ajustes no sistema de polias, a montanha trouxe outra emergência com que lidar. Em algum lugar à frente, onde a equipe de fixação havia avançado horas antes, uma avalanche se soltou. Uma chamada de rádio chegou em seguida. A equipe de fixação estava em apuros. Kristin e Tenzin eram agora as pessoas mais próximas naquela montanha que podiam alcançá-los. Eles precisavam escolher entre continuar presos a Muhammad, que respirava o oxigênio de Gabriel, com seu amigo ao lado, ou subir para ver o que acontecia se uma equipe inteira mais à frente estivesse prestes a precisar exatamente do mesmo tipo de ajuda que Muhammad acabara de receber. Eles escolheram seguir em frente. Harila e Tenzin achavam que mais ajuda já vinha atrás deles. Hassan e Gabriel ainda estavam com ele. Certamente, sua expedição não deixaria um homem ferido, largado ali deixaria? Eles seguiram em direção à equipe de fixação. Durante a próxima hora, estavam apenas Hassan, seu primo, e Gabriel naquela estreita saliência, com Muhammad observando a fileira de lanternas atrás deles ficar cada vez maior, à medida que mais e mais alpinistas se acumulavam no gargalo. Gabriel não tinha mais com o que trabalhar. Sem corda extra, sem parafuso de gelo extra. Seu machado de gelo já subira a montanha com lama, usado para ancorar o resgate que trouxe Muhammad aqui. Eles precisavam de ajuda quando Halung Dorji Sherpa, que escalava para outra empresa, os alcançou. Ele ouviu o que estava acontecendo e parou. Com a ajuda dele, os três finalmente puxaram Muhammad pelos últimos metros de gelo até uma pequena plataforma plana no gargalo, o mais próximo de chão sólido e estável que havia naquele trecho da montanha. Muhammad finalmente não estava mais preso às cordas e, felizmente, seguia consciente. Claro, ele estava com frio como nunca havia sentido na vida, mas estava consciente. Recolocaram a máscara de oxigênio nele e despejaram água quente de uma garrafa térmica garganta abaixo, tentando pôr algo quente no corpo dele, antes que a temperatura corporal caísse mais. Eles tinham lhe dado tempo. O que não tinham lhe dado era certeza. Muhammad estava com hipotermia. As pernas dele ficaram torcidas sob o corpo por quase uma hora, enquanto estava de cabeça para baixo, com grande chance de estarem quebradas. Ele não falava e mal se mexia. Ele estava, em todos os sentidos que importavam lá em cima, ainda em apuros. Gabriel, para seu crédito, ficou com Muhammad por mais uma hora agonizante, mas seu próprio oxigênio suplementar estava acabando. Se ele ficasse mais tempo, morreria bem ao lado dele na trilha. Ele finalmente teve que se levantar, virar as costas e deixar Muhammad aos cuidados de seu primo para buscar mais oxigênio para sua própria sobrevivência. Por volta das 5:30 daquela manhã, um drone de outra equipe de filmagem registrou algo que mais tarde repercutiria no mundo do montanhismo: um homem ferido em uma trilha. Outro alpinista ajoelhou-se ao lado dele, pressionando uma mão em seu peito e fazendo o possível para manter o movimento. E alinhados acima dele, na mesma corda fixa, presos um após o outro, dava para ver cerca de 20 alpinistas ainda subindo. Abaixo dele, na mesma corda, pelo menos mais 10 já estavam descendo. Era Muhammad. Ele ainda estava vivo, mas por pouco. E ao redor deles, dezenas de alpinistas seguiam passando por eles. Ninguém parou para formar um grupo de resgate. Eles não perguntaram o que estava acontecendo ou como ajudar.
Em vez disso, os alpinistas passaram por cima do corpo dele, agonizante e enregelado, como se fosse apenas um pequeno incômodo na neve, e continuaram sua escalada rumo ao topo. Infelizmente, em algum momento, e não sabemos quando, naquela manhã gelada, Muhammad Hassan finalmente parou de se mover. Ele sucumbiu aos elementos bem ali na travessia estreita. E pelo resto da manhã, as pessoas continuaram subindo. Subindo por cima dele e descendo ao redor dele, botas encontravam gelo limpo dos dois lados do corpo dele, como se ele fosse só mais um obstáculo no caminho. Apenas uma corda fixa a ser ultrapassada ou uma saliência de rocha a ser contornada. Para mim, isso é mais do que horrível. Por isso, fiz a trilha até o acampamento base do Everest, mas nunca tentarei chegar ao topo. Passar por corpos mortos ou moribundos é um pesadelo que não consigo imaginar. O que ocorre quando alpinistas fazem tudo certo? Quero dizer, você tem a janela de tempo perfeita, equipes de classe mundial e o melhor equipamento do planeta. Mesmo assim, a montanha selvagem decide puxar o gatilho. Porque se você acha que o colapso moral de 2023 foi um pesadelo, espere até ver como é o caos puro e incontrolável. Foi isso que aconteceu no pior dia da história do K2.